Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36. Aleluia. Quero falar nessa noite ao seu coração uma palavra da parte de Deus. E o tema dessa mensagem, o título dela é A Pecadora que Encontrou Jesus. A Pecadora que Encontrou Jesus. Lucas capítulo 7. A nossa leitura começa no verso de número 36. Faço a leitura, diz assim a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher na cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma narrativa, de uma história fantástica, maravilhosa. E nós queremos meditar nessa experiência que nós acabamos de ler aqui. Uma experiência inigualável, fantástica, tremenda, transformadora, única. Essa experiência aqui, ela é narrada nesse evangelho, o evangelho de Lucas. Algumas pessoas até confundem, porque no todo da Escritura Sagrada, e mais precisamente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos 2 mulheres que conta a respeito da história delas, e fala que num determinado momento da vida delas, elas tiveram uma atitude muito semelhante. A atitude de ir até Jesus, e de, percebendo que Jesus estava à mesa, procurar os seus pés, e chorar aos seus pés, e lavar com as suas lágrimas os seus pés, e enxugar com os seus cabelos os seus pés. E se não bastasse essa cena, ambas carregavam um perfume, ambas carregavam um unguento, um perfume que exalou um aroma naquele ambiente. Então, quando você lê essas histórias nos evangelhos, dá a impressão rapidamente que todas falam da mesma mulher, mas não. No livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de João,
Essa história é narrada a respeito de uma experiência de uma mulher na cidade de Betânia. Essa mulher é conhecida como Maria de Betânia. Quando Jesus está na casa de um homem para jantar, lá menciona que o nome desse homem é Simão, mas se encarrega de dizer que esse Simão não era fariseu. Esse Simão, dessa outra história, da história de Maria de Betânia, ele era um leproso. E ele é conhecido como Simão leproso. E essa mulher é conhecida como Maria. Ao lado dessa experiência estava Lázaro e estava Marta, todos amigos de Jesus, e no lugar aonde Jesus visitava com frequência, que era Betânia. Na história que nós estamos lendo aqui, não é Betânia. A história que nós estamos aqui lendo e meditando nessa noite é uma outra história. A única coisa que tem de ligação entre uma história e outra é que a atitude foi igual, foi semelhante, mas é uma outra história. Aqui não é o Simão leproso, aqui é o outro Simão, é Simão o fariseu. Aqui Jesus não está rodeado de discípulos e nem de seguidores. Aqui Jesus está rodeado de fariseus. O convite na casa de Simão envolvia uma honra. O convite na casa desse Simão aqui, a intenção era testar Jesus e pegar Jesus em alguma declaração, em alguma atitude que pudesse garantir para eles, os fariseus, que de fato Jesus não era o aguardado, esperado, ansiosamente Messias, o prometido. Então a história que nós acabamos de ler, ela nos narra a respeito de um homem chamado Simão, que não é o leproso, e sim o fariseu. E quando fala o fariseu, nós automaticamente trazemos à nossa memória tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus e nós sabemos a respeito da relação de Jesus com os fariseus e dos fariseus com Jesus. E ela nós podemos dizer que não era das mais doces, suaves, tranquilas, muito pelo contrário. Porque inúmeras vezes Jesus teve uma postura muito forte para com os fariseus. Ele dá algumas declarações para os fariseus e sobre os fariseus, chamando eles de hipócritas, dizendo que eles são semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, como mausoléus de um cemitério qualquer, que são bonitos por fora, tem aquela casa estruturada e parece que qualquer família poderia até mesmo morar dentro de uma casa, mas quando você abre e você vê o que está dentro daquela tumba, nada mais é do que ossos, do que carne em apodrecimento, em putrefação. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês são uma casca, vocês têm um invólucro, que é muito bonito, e vocês cuidam muito bem do exterior, mas o interior de vocês é mau, é corrompido. O interior de vocês é extremamente maldoso. E quando eu percebo esse interior, nas palavras de Jesus, o que ele percebia era algo fétido, era algo horroroso. Porque o pecado dominava o coração dos fariseus. Mas eles tinham uma ótima impressão. Eles eram conhecidos como os homens da lei. Eles eram conhecidos como aqueles que seguiam fielmente tudo aquilo que a Bíblia falava. No versículo 30 dessa mesma história, fala a respeito deles. E ali Jesus diz que os fariseus não seguiam o conselho de Deus. Os versículos anteriores a esses que nós lemos, nós começamos a ler no versículo 36. No 30, antes, Jesus se encarrega de dizer, falando a respeito de João Batista, declara que os fariseus decididamente não queriam acatar, ouvir e obedecer aos conselhos de Deus. Nós chegamos no 36 e aí surge um convite. E esse convite não é um convite de honra. Não é um convite de alguém que quer ter uma experiência, um encontro com Jesus. Não é alguém que quer ter a sua vida transformada, mudada, porque sabe que Jesus é o Senhor e Salvador. Não, o que esse homem quer, vamos assim falar numa linguagem mais comum a nossa realidade, ele quer ficar bem na foto. Ele quer aproveitar a popularidade de Jesus. Ele quer aproveitar a fama que Jesus está tendo. Porque o que chega aos ouvidos desse Simão o fariseu é que Jesus está curando. É de que Jesus está libertando. Tem pessoas com testemunhos fantásticos, tremendos. Pessoas que têm a constatação no seu físico
e na sua vida interior de que Jesus é real e que Ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, esse testemunho chega até Simão. E agora ele percebe que parece que tem um rumor de que o Messias, esperado ao longo de séculos, está vivo. E ele se fez carne. E ele está ali. E a intenção dele não é entregar a vida para Jesus. A intenção dele não é ter uma expressão do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, ao ponto de ser transformado. O que ele quer é testar Jesus. É colocar Jesus na mesma realidade que muitos outros fariseus tentaram. Colocar Jesus em algumas pegadinhas. Fazer com que Jesus pudesse se contradizer. E agora, o momento está maravilhoso, porque quando um fariseu dava uma festa, quando um fariseu promovia um jantar, a intenção dele, porque ele é como um sepulcro caiado, que quer ficar bem do lado de fora, mas por dentro as suas intenções são maldosas, ele quer fazer isso para chamar a atenção. E a história nos mostra, e alguns relatos dos tempos bíblicos nos falam a respeito de como que era promovido esses jantares que os fariseus davam. E eles se encarregavam de chamar então as pessoas que eles queriam impactar, que eles queriam de algum modo mostrar para elas o quão importante eles eram. Esse jantar normalmente era feito na varanda, normalmente era feito num lugar aberto, um pouco externo à casa, não dentro da casa, num lugar tão íntimo, mas num lugar que pudesse caber muita gente, ou que muitas pessoas pudessem ver. Porque a intenção era justamente mostrar que ele era amigo de Jesus, que ele estava ali junto a Jesus. Mas lembremos que os fariseus diziam que Jesus era um pecador porque ele comia junto aos pecadores. Porque se compreendia que comer com alguém era ter comunhão com alguém e era se identificar com alguém. Agora, esse fariseu, chamado Simão, estava tentando dizer para todos, olha, eu quero ter parte com esse Jesus. Afinal de contas, ele está em alta popularidade. Afinal de contas, ele tem muitos seguidores nas suas redes sociais. Afinal de contas, ele tem muitas visualizações, ele é o cara do momento. Então, ele promove essa cena. Qual que era o costume quando um fariseu dava uma festa? E você só entende isso quando você ouve o que Jesus está dizendo. O comum a ser feito era o seguinte: quando um fariseu se encarregava de dar uma festa, ele contratava muitos servos para poder servir a todos aqueles que ele estava convidando. E tinha alguns rituais, quase que uma liturgia para essa festividade, para esse jantar. Dentre elas era o seguinte: eles viviam na Palestina, Oriente Médio. Não era o século 21, que nós temos nossos calçados fechados, bonitos. Nós temos 300 marcas ou muito mais de calçados, só brasileiros, quanto mais internacionais. Nós temos diferentes tipos de calçados. Lá não. O comum a eles, naquele momento da história, eram sandálias. Elas eram abertas, bem abertas. O que determinava que quem estivesse caminhando, lembramos que não tinha carro, não tinha meios de transporte rápido. No máximo que se tinha eram alguns animais que se transportavam de um lado para o outro, mas a maioria dos transportes era feito caminhando, era a pé. Então você imagina, você caminhar um tanto mais do que você está acostumado, a primeira coisa que acontece é você suar. Tenta imaginar a conexão entre suor e pó, suor e poeira. Isso fica impregnado nos pés. Tenta imaginar isso não apenas num dia, mas todos os dias da vida. Algo comum. Isso vai ressecando os pés. Os pés bonitos deixam de ser bonitos e ficam feios. Os pés limpos estão agora num estado bem crítico, deplorável. Aquela sujeira se espalha dos pés, pega partes da perna, porque eles estão movimentando poeira e pó enquanto caminham. Então, qual que era a lógica? Um fariseu sabia disso, e como um sinal de honraria, como um sinal de honra, ele deixava alguns servos na porta, ou na porteira da sua propriedade, com a finalidade de lavar os pés, senão ele mesmo ia e lavava os pés dos seus convidados de honra. Esse era um sinal de respeito. Quando os pés estavam lavados, ele então se aproximava, tendo em vista que os servos lavaram os pés dos convidados, ele se aproximava e dava um ósculo, que significa um beijo. Esse beijo era um beijo público.
E esse beijo era mais do que uma expressão física, mas era uma declaração. Ele estava dizendo: você é bem-vindo na minha vida, você é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo na minha história, eu te tenho como alguém importante. Por isso, ali menciona de lavar os pés, ali menciona de ósculo. E então ele servia o banquete, a janta. E em algum momento dessa janta, percebendo que o convidado estava completamente entregue àquele momento, estava sendo bem servido, ele então ia até a parte de trás desse convidado, lembrando que as mesas não são como as nossas. As mesas na Palestina daquela época eram mesas baixas, muito baixas. As pessoas não colocavam suas duas pernas para dentro e sentavam numa cadeira com essas quatro partes, esses 4 pés da cadeira, como nós temos. Eram bancos pequenos na sua maioria, e eles se debruçavam com o seu lado esquerdo sobre a mesa, o seu cotovelo apoiava o seu corpo, seus pés ficavam expostos para fora daquela mesa, e eles ficavam com a mão direita. É comum na Palestina, isso vale para tem vários significados, até mesmo em outras religiões. Não se tocava com a mão esquerda, e sim com a mão direita se pegava o alimento, e assim se comia e bebia tudo que estava sendo oferecido, mas os pés ficavam para o lado de fora. Eles ficavam quase que meio que deitados, uma espécie de um divã daquela época. Ele chegava por trás então, em algum momento, e ele derramava algumas gotas de óleo sobre a cabeça daquele convidado. E isso era um símbolo, isso era um ritual para dizer: você é amigo, você faz parte da minha história, da minha vida, eu honro você, eu te tenho por especial. Nós estamos então na casa de um fariseu, ele sabe disso. Ele sabe muito bem como recepcionar. Ele sabe a cultura, ele sabe a tradição, ele sabe o que manda a lei de Deus. Quanto mais, ele sabe também o que as pessoas esperam. Mas, me parece, ao ler essa história, que depois do convite feito, talvez ele nem imaginasse que de fato Jesus fosse. Mas Jesus foi. E Jesus não vai com má intenção, porque o amor não presume maldade. O amor, ele presume que algo poderoso pode acontecer a qualquer momento. E Jesus, ele aceita aquele convite, entra na casa de Simão, não porque ele quer ser pego por uma pegadinha, não porque ele está com receio, medo, mas porque ele está vendo uma oportunidade de manifestar o reino de Deus naquele lugar. Ele entra então, só que ele não tem nem os pés lavados, ele não tem um ósculo, um beijo, ele não tem óleo na cabeça. Ele senta naquela mesa, começa a comer, e algo acontece. E acontece aquilo que o Simão não esperava. Acontece uma cena agressiva, extremamente agressiva, porque entra no lugar uma mulher que não é a Maria de Betânia, uma mulher sem nome, porque ela é tão ruim que nem o nome dela importa. Uma mulher não conhecida pela identidade de uma nomenclatura, de um nome, de um RG, de um CPF, mas uma mulher que se resume a ser conhecida como a mulher pecadora. Esse é o nome dela. É uma mulher sem nome na Escritura Sagrada. Essa é a experiência de uma localidade chamada Naim. Eles não estão em Betânia, estão em Naim. E ali naquele lugar, aquela mulher entra. E detalhe, tem muita gente lá. Todos estão olhando para a mesa, todos estão impactados com o banquete, todos estão esperando algum momento importante daquela cena, e até então está tudo muito comum, muito natural, muito normal, nada extraordinário, até que chega uma mulher. E quando essa mulher chega, detalhe, é uma mulher que chega, nós estamos em dias de encontro com Deus, feminino, uma mulher chega, e aquela mulher não é reconhecida por alguma coisa boa. A única coisa pela qual ela é reconhecida é pelo seu passado. E o seu passado é crítico. O seu passado é ruim. Ela tem um histórico horrível. É uma mulher que de tão ruim as pessoas, quando percebem ela entrando, todos se começam a tocar um no outro e dizer: olha quem está aí. Olha quem chegou. Aquela mulher. Você já imagina o que ela falou. O que eles falaram dessa mulher. Você pode imaginar tudo o que veio à mente. A Bíblia se resume a dizer que ela era uma mulher pecadora, mas eu posso dizer para você, estudando a Bíblia e conhecendo a palavra de Deus, eu posso dizer para você o que isso significava. O problema dela não era fofoca, o problema dela não era qualquer outra área, o problema dela era uma área. E você já deve imaginar o que significa essa área. Quando todos naquele ambiente chamavam ela de mulher pecadora. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha uma
uma realidade de escravidão na sua vida. Ela era uma mulher pecadora porque a área sexual dela era o que importava para eles. Aquela mulher era conhecida como uma prostituta, conhecida como uma mulher qualquer, uma mulher banal. Fala o texto isso, não fala, mas nós sabemos o que esses homens estão analisando. Nós sabemos o que os fariseus estão pensando e o que eles estão entendendo naquele momento. Porque aquela mulher, ela é uma mulher de vida fácil, uma mulher que não tem importância nenhuma. É uma mulher que para eles é desprezível, nula, não importa, ela não tem valor nenhum. E agora ela está roubando a cena, porque ela não chega e pede licença, ela não chega e fala com Simão, ela não fala com nenhum servo, ela não está preocupada com nada e ninguém, ela só está interessada em falar e se entregar a Jesus. A única coisa que importa para ela é Jesus. Essa mulher, obviamente, à semelhança de Simão, também ouviu a respeito de Jesus. E ela soube, talvez pelas suas amigas, talvez pelas pessoas que antes chegaram nessa história, que eles tiveram um encontro transformador com Jesus. E esse encontro mudou a vida desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas. E isso chegou a essa informação. E ela agora estava a metros de distância de Jesus. Ela não estava preocupada com nada e nem ninguém. E ela sabia que ela não era bem-vinda naquele lugar. Ela sabia que ela estragaria a cena se ela estivesse lá. Mas ela não estava preocupada. Ela não estava preocupada com religiosidade, com religião, com impressão social. Ela não estava preocupada em agradar a homem algum, mulher alguma. Ela só estava interessada em ir até Jesus. E ali menciona essa história que ela carregava algo. E é interessante isso, porque ela tem um vaso de alabastro que ela carrega um perfume. Ela carrega um óleo perfumado. Toda a explicação, história, nos mostra que esse óleo perfumado, ele tem um altíssimo valor. Porque um óleo perfumado, se hoje já vale alguma coisa, qualquer perfume que seja, claro que tem alguns bem fraquinhos assim, né? Bem ruinzinhos, obviamente que tem pouco valor. Mas naquela época, não existia essa pirataria de perfumes, não existia essas possibilidades de perfumes paralelos, ou seja, os perfumistas, eles trabalhavam com muita precisão, gastavam muito tempo, de modo que o produto final do seu trabalho era caro. E o que estava dentro daquele vaso de alabastro era caro. O alabastro também não era qualquer coisa. Para você ter uma ideia, o nosso vidro atual, que é um derivado do petróleo, o petróleo não se conhecia naquela época, não se tinha nada em relação a isso, não tinha como extrair petróleo e criar qualquer coisa. O que tinha lá no passado era o alabastro. E uma camada fina de alabastro era o que compunha então essa espécie de jarra, que carregava um produto fino, finíssimo. Que no caso ali era esse unguento. Ela está levando isso. Agora o que é interessante, quando você analisa alguns aspectos daquela época, é saber que existe uma informação, nós não temos como comprovar todas as informações extra-bíblicas, obviamente, mas existe uma informação de que as prostitutas naquela época e naquela região, era comum elas terem colares, e esses colares, eles tinham dentro de alguns que compunha, algumas pedras, vamos assim colocar, que compunham aquele colar, elas carregavam esse unguento. E em algumas ocasiões, quando elas agitavam esse unguento, ou de acordo com a situação que elas queriam, elas abriam esse colar, isso exalava um bom perfume, de modo que dizem que isso atraía e seduzia as pessoas pelo bom cheiro que exalava, pelo bom cheiro que colocava diante daqueles que se tornariam seus clientes. Detalhe técnico importante é que, obviamente, nem todas podiam fazer isso porque isso envolvia um custo alto. Então, somente as mais refinadas e requintadas faziam isso e usavam isso com os clientes mais especiais. E as pessoas que, de fato, elas queriam gastar algo tão valioso para ter um retorno daquilo que esperavam. Aqui nós estamos diante de uma mulher que ela não está simplesmente com um colar de unguento, mas ela está com um vaso inteiro de unguento. Ela está ali com um vaso lotado de unguento. E agora, aquilo que obviamente significa muito, ela agora vai usar isso para Jesus. E ela não vai usar isso para seduzir um homem para se deitar com ela, mas ela vai usar isso para poder demonstrar para esse homem aquilo que eu tenho de mais valioso,
aquilo que eu tenho de mais caro, de mais importante na minha vida, eu estou entregando para você. Isso é um princípio espiritual. Quando você honra alguém, você sempre não vai de mãos vazias. Honra significa entregar algo. Honra significa dar algo a alguém. Ela estava de fato ofertando algo. Ela não tinha cédulas, não tinha moedas, mas ela tinha algo que era muito valioso e muito caro. Lembre-se de que quando aquela outra mulher, da outra história, Maria de Betânia, fez a mesma coisa, o Judas Iscariotes, olha quem fez isso, né? O Judas Iscariotes começou a cogitar, que exagero e que desperdício, algo tão caro sendo entregue em oferta. E você já sabe como que foi a repreensão de Jesus em relação a essa outra história. Agora não tem Judas Iscariotes, agora quem tem são fariseus. E o problema não está na oferta em si. O problema está na agressão daquilo que está acontecendo. Porque agora quem está ali é uma mulher extremamente destruída, com a vida desgraçada, humilhada. E obviamente, se nós estamos pensando a mesma coisa, você já deve supor que aquela mulher era conhecida. E quando a gente fala conhecida, eu acho que você consegue imaginar o que significa isso. Aquela mulher era conhecida. E não era só conhecida por aquilo que falavam dela, mas muitos ali conheciam ela de fato e de verdade. Possivelmente, alguns já conheceram a intimidade daquela mulher. E agora, aquela intimidade que os comprometia, está sendo imposta e exposta e entregue a Jesus. É um momento perturbador. Essa quebra desse vaso de alabastro na presença de Jesus é torturante para quem não quer se mostrar. Os fariseus estão ali preocupados não com ela, mas consigo mesmo, porque ela está mostrando uma realidade que eles não queriam mostrar. E eles sabem, ao olhar para aquela mulher, o que isso significaria. Aquela mulher serve para os fariseus como um termômetro que mede a temperatura de pecado. E o triste dessa história, isso é impressionante, que isso tudo poderia servir de lição e fazer com que os fariseus se aproximassem daquela mulher, chorassem junto aos pés de Jesus e tivessem a mesma experiência que ela teve, ao perceber ela e ao perceber diante de quem ela estava. Mas não, o orgulho e a soberba daqueles homens os impediram de reconhecer, ao olhar para ela, o seu próprio pecado, porque ficava mais fácil para eles, ao invés de perceberem como pecadores são, eles percebiam, ao olhar para ela, o quão ruim ela era. E isso os fazia muito bem. Porque para algumas pessoas soberbas e orgulhosas, quanto mais ruim o outro é, melhor ela se acha. E eles estavam se achando muito lindos e maravilhosos, sentados ao lado de Jesus, enquanto tem uma mulher rebaixada e humilhada aos pés de Jesus. E a cena está transcorrendo, e a cena está acontecendo, e aquela mulher está chorando. E detalhe, é um choro compulsivo, porque lágrimas que lavam pés não é uma lágrima de crocodilo, não é uma lágrima sem querer, não é a lágrima de artista de televisão. Lágrima que lavam os pés são lágrimas de verdadeiro arrependimento. Lágrimas que lavam os pés é um nível de quebrantamento que se faz poça no chão. Aquela mulher está chorando porque ela está ali diante daquele que a conhece, e apesar de conhecê-la, a ama. Ele não chuta ela como um cachorro qualquer que está passando. Ele não tira o pé dela como alguém que não quer tocar numa pecadora e se tornar pecador do mesmo jeito. O pensamento daqueles homens é: como que ele aceita isso? Uma mulher pecadora tocando nele? Porque ele foi chamado na posição de mestre, de rabino, de rabi, de homem, de Deus. E agora, o Deus Santo está sendo tocado por uma pecadora nojenta, humilhada no seu pecado. E a cena está acontecendo. E o choro é compulsivo. Você consegue imaginar essa cena? Um choro compulsivo de alguém que está ali diante de Jesus, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo a sua humilhação. Com isso ela está dizendo: eu não posso me salvar, eu não posso me justificar, eu não posso me santificar, eu não posso me limpar,
eu não posso mudar a minha história, eu não posso tirar aquilo que eu já fiz, eu sou miserável demais, mas eu tenho Jesus. E eu tenho alguém que me conhece, e apesar daquilo que sabe sobre a minha vida, me aceita e me ama. E esse choro fica tão forte, que agora as mãos dela começam a acariciar os pés de Jesus, e ela começa a perceber que essas lágrimas, quando caem, caem justamente no meio daquela poeira dos pés, impregnados os pés de Jesus. E ela vê uma boa razão pela qual lavar os pés de Jesus. Em meio àquele choro compulsivo de humilhação e de arrependimento, ela começa agora a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Que coisa! Detalhe, ela não tem um avental, ela não tem um pano, ninguém está nem aí para ela, ninguém vai, tome aqui um pano para você secar o que você está fazendo. Todo mundo quer chutar aquela mulher, ela não tem nada de modo que possa enxugar agora aqueles pés lavados. Então ela chega à seguinte conclusão, preste atenção nisso. Ela desamarra o seu cabelo, tira véu, lembrando que nós estamos dentro do contexto de uma cultura judaica, em que a mulher não mostrava o cabelo desse modo. E agora ela libera o seu cabelo. Isso só era possível ser feito na intimidade. Olha de novo a intimidade aí. A única coisa que ela conseguiria agora enxugar era justamente com seus cabelos longos. E agora ela usa da sua própria, seu símbolo de intimidade para agora fazer uma conexão, uma ligação com os pés de Jesus. Ela não está agora tirando o seu véu, ou tirando qualquer coisa que prende o seu cabelo para se deitar com o homem. Ela está agora completamente exposta com o seu símbolo de intimidade diante de Jesus. Você está conseguindo entender o que está acontecendo aqui? O nível de entrega, de adoração, de oferta, o nível de comunhão com Jesus que essa mulher está tendo. E ela agora então começa a enxugar com seus cabelos, ela começa a enxugar, secar os pés molhados das lágrimas dela que lavaram os pés de Jesus. Se não bastasse isso, ela agora pega e aquele unguento ela começa agora a colocar nos pés de Jesus. Nessa cena, como você mesmo leu, tem Simão lá. E o Simão está indignado. O Simão fica nervoso. O Simão fica ansioso, ele quer parar aquela cena é perturbadora, aquela cena é nojenta, aquela cena é uma cena imprevista, está atrapalhando o culto, está atrapalhando o mover, está atrapalhando a reunião, está atrapalhando tudo, está ficando incômodo, porque tem uma pessoa que não para de chorar, não para de se entregar, não para de se humilhar. Ele está indignado, detalhe, ele não abre a boca para falar nada, mas ele está pensando consigo mesmo. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso acontecer. Se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, nojenta, asquerosa, ele não permitiria que isso fosse acontecer. E Jesus, como Deus, tem uma palavra agora de conhecimento daquilo que está na mente desse fariseu. Ele como que lê a mente do fariseu, ele sabe exatamente o que o fariseu está pensando. Só que Jesus poderia dar de dedo nele, mas Jesus agora vai contar uma parábola, porque Jesus amava contar parábolas. Ele vai contar uma parábola dentro de uma história real, ele fala assim, ô Simão, aí o Simão fala, pode falar, Senhor. Aí ele fala, fazer uma pergunta para você. Ele vai criar uma história. Ele vai dizer o seguinte, olha, existia duas pessoas que estavam com uma dívida. Pecado é símbolo de dívida na palavra de Deus. E essas duas pessoas tinham dívidas. E elas foram diante do seu credor. Uma delas tinha uma dívida de 500 denários. Um denário significava o trabalho braçal de um homem. O trabalho de um dia. Ou seja, traduzindo, tem uma pessoa que tem a dívida de 1 ano e meio de trabalho. E tem uma outra pessoa que tem uma dívida de 50 denários. Elas foram diante do seu credor. Se humilharam e disseram, nós não temos condição de pagar. O credor, percebendo isso, olhou para elas e disse, eu perdoo vocês dessa dívida. Vocês estão perdoadas dessas dívidas. E aí Jesus lança a pergunta. Quem amará mais? Quem vai amar mais? E o Simão olha para Jesus e fala, que fácil. Essa está fácil. Essa está moleza. E ele diz, obviamente,
aquela pessoa que foi mais perdoada, mais amor existirá envolvido. Mais compreensão de amor, mais entrega de amor, mais resposta de amor terá. Obviamente, é isso. E Jesus fala, julgaste bem, acertou em cheio. Sensacional, você é o cara. Aí Jesus olha para ele e fala assim, pois bem, eu cheguei aqui. Aí Jesus vai recitar toda a liturgia. Eu cheguei aqui, e você não lavou os meus pés, como é costume, não lavou. Essa mulher não para de beijar os meus pés, de chorar aos meus pés, e de lavar os meus pés com as suas lágrimas, e enxugar os meus pés com os seus cabelos. Ela não para de fazer isso. Jesus olha para o Simão e fala assim, eu cheguei aqui e até o presente momento você não me deu um beijo, um ósculo santo. Essa mulher, ela incessantemente não para de beijar, não o meu rosto, mas os meus pés. Os meus pés. Ele fala, eu cheguei aqui e você não derramou óleo na minha cabeça, como um símbolo de respeito, de honra. Essa mulher trouxe um bálsamo, ela trouxe um unguento, e ela está derramando todo ele para mim. Aí Jesus olha para essa mulher e fala para essa mulher, mulher, os teus pecados estão perdoados. E isso deixa aqueles fariseus completamente irados, porque eles agora sabem que o único que pode perdoar pecados é Deus. E agora eles estão indignados porque Jesus aceita tudo aquilo, ele aceita a honra daquela mulher, valoriza ela e não eles, e ainda por sinal diz que perdoa os pecados dela. E eles estão indignados, Jesus olha novamente para ela e fala, mulher, a tua fé te salvou. Por que essa história é importante? Essa história é importante para a gente poder entender a respeito da dimensão, do poder, do tamanho, do perdão de Deus e do amor de Deus que se expressa nessa história. Essa história nos faz entender o que agrada e toca o coração de Jesus. Essa história nos faz entender que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa, por mais estragada que ela possa ser, no exato momento que essa pessoa se humilha diante dele e reconhece quem ele é. Essa mulher foi uma adoradora em espírito e em verdade. Essa mulher não teve o mesmo nível de instrução bíblica, de escritura sagrada, teológica, doutrinária daqueles fariseus. Eles tinham teologia mais que todos naquele ambiente. Essa mulher conviveu com situações das mais ruins da sua vida. Mas o dia que ela conheceu Jesus, ela sabia o caminho de alcançar o coração dele. E esse caminho não era um caminho de legalismo, de leis mortas e frias. Era um caminho de humilhação e de amor. E ela amou a Jesus intensamente, desesperadamente, totalmente, como uma fanática qualquer, como uma desesperada qualquer. Ela se entregou completamente a Jesus. E Jesus então a honrou. E declara para que todos nós possamos entender que, na verdade, essa historinha, essa parábola, é só para poder dizer que todos nós somos pecadores, todos nós temos dívidas, e essa dívida é uma dívida impagável. É uma dívida que nós nos apresentaremos diante de Deus, o nosso Criador, e diremos para Ele, nós não temos como fazer nada, nós não temos como pagar, nós não temos como justificar, nós não temos como acabar com essa dívida. Então Ele, graciosamente, bondosamente, misericordiosamente, Ele olha para nós e Ele fala, já que você reconheceu o seu pecado, então eu vou perdoar você. Ele fez isso com aquela mulher. Mas quem não sabe que é pecador, quem não reconhece que é pecado, não pede perdão. E quem não pede perdão, não é perdoado. E quem não é perdoado, não entende o amor. Essa história, essa parábola de Jesus, só está ali para poder mostrar para o Simão que ele perdeu a oportunidade. E ela está ali, assim como ela está sendo ministrada aqui nessa noite, para poder dizer para todos nós aqui, que assim como Jesus, naquele dia, tocou a vida daquela mulher e mudou a história da vida dela, Jesus também está aqui. E Ele está aqui para poder tocar as nossas vidas e mudar a nossa história. E o que diferencia nessa história, porque essa história basicamente é de 3 personagens. É a história de Simão, Jesus e a mulher pecadora. Jesus, ele é
a expressão da graça, do perdão, da transformação. O Simão, ele é uma expressão do orgulho humano. Ele é uma expressão de um coração endurecido, de uma mente cauterizada. Ele é a expressão de alguém que fala, eu não vou me render, eu não vou me entregar. A mulher pecadora é um exemplo, uma expressão, e ela nos ajuda a entender o que Jesus quer que a gente faça. E o que aquela mulher fez, pastor? Aquela mulher reconheceu em Jesus a esperança da vida dela. Ela entregou sua vida a Cristo. Quando Jesus fala, a tua fé te salvou, Jesus está dizendo que ele percebeu nessa atitude de fé. Não uma fé de raciocínio lógico e teológico, mas uma fé prática, porque fé sem obras é morta. E aquela mulher provou a sua fé pela sua atitude. Quando ela vai aos pés de Jesus, ela está mostrando para ele que ela não quer apenas uma selfie, ela não quer uma foto para poder sair bem, colocar embaixo o nome dela e dizer para todo mundo que ela teve um encontro com Jesus, para poder mostrar para as pessoas o quão bom é ser crente evangélica. Aquela mulher está ali para poder procurar os pés de Jesus, não as mãos. Ela não está ali para poder receber alguma coisa, ela está ali para poder dar a gratidão no coração dela, porque ela sabe que Ele é a esperança da vida dela, o Salvador da sua história, o Senhor da sua vida. E essa gratidão e essa honra é um exemplo de adoração. E quando essa adoração alcança, isso explode numa glória para a vida daquela mulher. E aquela mulher sai daquele lugar transformada, sai daquele lugar completamente mudada, para viver uma nova história, para viver uma nova vida. Essa ministração e essa mensagem, ela só tem sentido se nessa noite algumas pessoas entre nós possam ter a mesma atitude, possam ter a mesma convicção, a mesma realidade na sua vida. Essa história termina com uma vida transformada da mulher pecadora. E essa história termina com a vida hipócrita, continuando a ser hipócrita do fariseu. O fariseu entra nessa história e sai dessa história o mesmo. A mulher pecadora entra como mulher pecadora, desgraçada, humilhada, completamente arruinada. E ela se torna filha de Deus. Ela se torna amada por Jesus. Ela se torna uma mulher curada na sua alma, curada nas suas emoções, liberta das suas escravidões. Ela sai daquele lugar para poder viver uma vida digna, uma vida segundo a vontade de Deus. O Simão ficou para trás. A mulher pecadora avançou para aquilo que Deus podia e queria manifestar na vida dela. Eu quero nessa noite convidar também o convite da graça do Senhor, o convite do amor de Deus, o convite à semelhança daquele. É um convite que não é o convite do fariseu, mas é o convite do Jesus que atrai pessoas até um lugar. Você não veio aqui porque um fariseu fez convite para você. Você veio até esse lugar porque você sabe que Jesus está fazendo coisas. E está fazendo coisas lindas e grandes. Aquela mulher não foi porque ela foi convidada por fariseu. O fariseu não queria que ela estivesse lá. Ela foi porque ela sabia que Jesus estava lá. E que Jesus podia mudar a sua história. Jesus está aqui nessa noite. E Ele pode mudar a sua história. Ele pode alterar a sua vida. Ele pode dar dignidade naquilo que era indigno. Ele pode trocar a sua vergonha por uma graça maravilhosa, por uma honra dele que é dupla honra, no lugar da vergonha dupla honra. Ele pode mudar completamente sua sorte. Ele pode te dar uma nova identidade, não mais como uma mulher que peca, mas agora como uma filha amada por Deus, para viver em triunfo sobre o pecado, sobre as mazelas, sobre as maldições, sobre as escravidões, vivendo triunfantemente sobre a terra. Jesus é aquele que pode, com uma borracha, que não é como uma borracha que vem de látex, mas é uma borracha que é feita com seu próprio sangue. Ele pode purificar a sua história. Ele pode passar com seu sangue precioso na sua vida e mudar qualquer coisa ruim que tenha, e que tenha manchado a sua sorte e a sua história. Pastor, isso é só para mulheres? Não, isso é para pessoas humanas, pecadoras, limitadas, pessoas que têm 500 denários de dívida. Pessoas que se trabalhassem 1 ano e meio não pagaria em função do seu pecado a sua dívida. Pessoas que sabem que o pecado as estragou, mas também sabem que Jesus pode consertar e que Jesus pode mudar essa história. Se você nessa noite deseja que Jesus toque o seu coração, a sua vida, e mude a sua história, você pode fazer algo muito simples. Você pode entregar a sua vida
a Jesus. Você pode colocar a sua vida diante de Jesus. Você pode pegar a sua intimidade e colocar diante de Jesus. Talvez você está um pouco preocupado, pensando, meu Deus, mas a minha intimidade ela está estragada. Se ela for exposta de algum modo, eu vou ser humilhado. Jesus não veio para humilhar você. Jesus ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você se encontra perdido e sem rumo na sua vida espiritual e na sua vida eterna, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E Ele está aqui para poder colocar você dentro desse caminho, que verdadeiramente vai te conduzir à vida. E uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida vitoriosa. Se você deseja entregar sua vida para Cristo, essa é a melhor oportunidade que você tem. Você está no lugar certo. Nós não estamos aqui na festa do fariseu, nós estamos aqui no lugar onde Jesus pode fazer o que Ele quer acontecer. No lugar onde Ele tem total liberdade de poder transformar corações, histórias, mentes, mudar famílias, mudar casamentos, mudar a realidade financeira, mudar você de dentro para fora. Ele pode fazer isso. E Ele está aqui nesse momento para fazer isso. Se você entende que essa mensagem ela é de Deus para você, se você se entende como uma pessoa que tem uma dívida que não pode ser paga, mas você descobriu que Jesus está disposto a perdoar a sua dívida, aniquilar a sua dívida, retirar completamente sua dívida e te dar uma nova vida, eu quero convidar você a você tomar uma atitude corajosa. Uma coisa que aquela mulher fez foi manifestar muita coragem. Muita coragem. Quando ela vai até Jesus, ela está reconhecendo que ela é uma pecadora e que ela estava arrependida. Se você é um pecador e está arrependido e quer se entregar totalmente a Jesus, eu quero convidar você vir até aqui à frente, que esse lugar aqui deixe de ser simplesmente um lugar feito de tijolos, cimento,